Muito bem, chegou a hora de falar de Transformers, o despertar das feras. E depois que você fala fera, você tenta não imitar o Faustão. Assina o canal, acione o sininho, porque vamos adentrar na treta. Isso mesmo, chegou a hora de falar de Transformers e eu tava super empolgado para ver esse filme porque em 2018 a gente teve Bumblebee e foi uma beleza de filme. Dirigido pelo Travis Knight, de Cubo e as Cordas Mágicas, com a Hayley Steinfeld, com o John Cena, com o próprio Bumblebee da melhor forma nos anos 80, a trilha sonora, cara, que filme redondinho, que filme perfeito. Então eu tava realmente empolgado, porque eles tinham acertado a mão do Transformers, já não era aquela franquia genérica de explosão, carro batendo e robôs alienígenas de qualquer jeito, né? As coisas. Era uma esperança, a gente tinha jeito pra falar de Transformers. Mas, né, eu caí do cavalo, porque apesar de entregar no final, e eu vou dar um spoiler gigantesco no final desse vídeo, o filme é mais do mesmo na franquia dos Transformers. É mais Michael Bay, é mais explosão, é mais zoeira, é mais coisas cabulosas, sem sentido, mistura de elementos, mistura de efeitos, mistura de coisas e que não é um filme com que a gente se preocupe, com que a gente vá se estressar, com que a gente vá se conectar com os personagens, como a gente se conectou com o Bumblebee, mas é um filme ok. É um filme ok, é um filme correto, né? O problema dele, e eu até tinha mais expectativa por isso, ele é dirigido pelo Steven Caple Jr., que fez o Creed 2, que é bem legal, então tinha essa expectativa de que ele fosse colocar esses elementos. Ele até colocou alguns elementos de diversidade. A gente tem o Anthony Ramos como Noah, o nosso protagonista. Nós temos a Dominique Fishback como a protagonista mulher. Então eles são um casal que fogem do estereótipo norte-americano que a gente está acostumado a ver em todos os filmes. Ele tem descendência porto-riquenha, ele é um imigrante, ele tem dificuldades na vida, ele tem um irmão doente. Então temos ali uma historinha com que a gente possa ali tentar se conectar, mas faltou alguma substância ali, alguma substância a mais de ser trabalhada para que realmente a gente fosse comprar essa história deles. Porque apesar de ser ter esse grande plot que normalmente a gente se conecta, pessoas com problemas e que a gente vai se simpatizar com a causa deles, eu não sei, faltou alguma coisa, faltou alguma coisinha ali que nos conquistasse um pouco mais, principalmente quando essa pessoa vai se relacionar com os Autobots. E eu acho que esse é o grande problema dos Transformers. O primeiro, quando a gente teve lá com o Michael Bay e o Shia LaBeouf, com a Megan Fox, as conexões funcionaram bem. Era uma aventura, era uma sessão da tarde interessante e era um bom filme de origem. Depois as coisas descambaram perigosamente e eu não vou falar, eu já falei aqui, acho que o último Transformers com o Michael Bay que a gente falou aqui foi aquele que mistura com os Cavaleiros da Távola Redonda e que eu não vou lembrar mais nem o título, mas que foi uma bagunça completa. E o Bumblebee, que continua sendo o Transformers da nossa vida, o Transformers, o melhor filme dos Transformers de todos os tempos, por todo esse contexto que está envolvido e que a gente já comentou também. Mas agora, em Despertar das Feras, eles têm um rico cânone dos quadrinhos e dos desenhos para colocar em tela. Nós temos os Maximals, né? Os animais que não se transformam em carros, mas que têm ali os seus pares com animais. Um gorila, um cheetah, um leopardo, uma águia. E temos um elenco de dubladores muito bom, muito incrível, com o Ron Perlman, com a Michelle Yeoh, com o Peter Dinklage. Então temos ali um caldo bem amparado, bem legal. E essa parte ela é basicamente impecável. Não tenho como falar mal dos Autobots, que estão muito legais. Os efeitos especiais estão realmente muito bons. A gente já está acostumado com todas aquelas viradas, as possibilidades que os Autobots nos contaram e nos cativaram nos filmes anteriores. Mas o problema é realmente essa questão de o filme nos pegar no colo, nos conquistar, nos conectar e nos levar numa história interessante do início ao fim. Ela não é interessante porque ela é meio que a mesma coisa de sempre. É um grande artefato perdido na Terra que vai fazer com que um grande vilão venha dominar o mundo e devorar planetas. E aí a gente lembra do Galactus, que é bem isso, é um devorador de planetas que está chegando. E que os Autobots vão se colocar na linha de frente para que isso não aconteça. Porque eles também têm interesse nesse artefato que eles mesmos estão escondendo e que é a única peça que pode fazer com que eles voltem para Cybertron. Então esse é o plot, e que também não é nenhum grande spoiler da vida, esse é o plot da história. Só que a forma como eles casam a Dominique Fishback e o Anthony Ramos na história, ela é meio qualquer coisa, meio jogada. Do nada eles estão comprando uma briga, comprando uma batalha, assim, que tu pensa assim,
Como assim, cara? Não é bem assim que funciona, né? As coisas precisam ter um desenvolvimento um pouco mais interessante, né? Porque, basicamente, o novo personagem, o novo Autobot, que é bem legal também, o Mirage, que é um Porsche Carrera, ele tem essa relação com o Anthony Ramos em determinado momento, como os filmes anteriores faziam com o Bumblebee e o protagonista humano. Então, o plot também já se copia, também a ideia já se copia. E o Mirage é dublado pelo Pete Davidson, que é bem legal também. E ele também tem os seus momentos rouba-cena, é um novo protagonista e um novo par para disputar ali a simpatia do público com o Bumblebee. Mas, cara, não dá pra entender como esses caras vão pra guerra com os Autobots assim de uma hora pra outra, sem contar nada pra ninguém, e, sabe? É meio nada a ver. E quando a gente se dá conta, a gente tá no meio de uma grande batalha campal no Peru, e é uma relação legal que eles fazem ali com o Reino Inca e Machu Picchu, rende panorâmicas bem interessantes, bem bonitas, e aí não vou ter qualquer crítica quanto a isso. Mas é isso, do nada eles já estão lá na briga contra os Maximals e os. Não são Decepticons dessa vez, mas são os seus pares da nova. Não é nem nova geração, porque o filme é um prequel, né? Meio que. Sabe? Faltando alguma coisa, faltando uma substância para que a gente compre aquela grande guerra, para que os humanos estejam ali realmente fazendo sentido para aquela trama e que eles tenham a sua utilidade ali, mas é muito, muito jogado, muito qualquer coisa, muito genérico e acaba não dando um grande punch, seguindo uma grande linha do que eles tinham colocado no filme anterior, nos anos 80, com o Bumblebee. Aliás, se no filme anterior estávamos nos anos 80, agora estamos em 94, o que não faz diferença alguma no filme. Fora algumas frases de efeito que o Bumblebee vai falar, faltou também trabalhar essa questão dos anos 90. Acho que a trilha sonora poderia ter músicas mais marcantes dos anos 90 e não uma trilha tão puxada para os raps do norte-americanos que acaba ficando muito nichado, né? Mas também, passa, ok. É como eu falei, é um filme ok, é um filme sem grandes margens para ser o que o Bumblebee foi, um grande divisor de águas no meio dos Transformers. A grande questão, e agora segure-se na cadeira. Se você ficou até aqui, você vai levar um spoiler violento de Transformers: O Despertar das Feras, que talvez mude completamente sua vida a partir de agora. Tô brincando. Mas eles deixaram pro final algo que ninguém na internet comentou, que ninguém estava imaginando, e que era um crossover que era bem fácil de se trabalhar, bem fácil de se imaginar. Antes de entrar nesse spoiler final aqui, eu vou fazer o nosso merchan do Apoia-se, apoia.se/Vigília Nerd. Um mundo de vantagens para você. Você ganha um ingresso cinema de barbada, sendo um dos nossos vigilantes e entra no nosso grupo VIP, comenta o Mundo Nerd com a gente também bem de pertinho. E claro, tem possibilidades aí de repente ver um filme do Flash antes de todo mundo, ver alguma pré-estreia. Então, vale dar uma conferida em apoia.se/Vigília Nerd. Mas o que eu ia falar, e é o grande spoiler, e eu vou voltar ainda uma casinha antes de dar esse grande spoiler aqui, no meio da grande batalha, aqui um pré-spoiler do grande spoiler aqui, nós temos também uma ideia de que os Autobots podem formar grandes armaduras para os humanos, e a gente tem sim o Anthony Ramos emulando o Iron Man ali, ou melhor, o Mega Man, ele vira o Mega Man no meio do filme, e que também eu não estava esperando, mas ok, filme de Transformers, vamos lá, tudo certo, continuem aí. Mas o grande lance é o final, é a cena pós-créditos desse filme que não tava, ninguém tava comentando, ninguém tava imaginando e que veio com um ator diferente, o Michael Kelly, você se lembra? Ele tá na série do Jack Ryan, ele fez o melhor amigo do Frank Underwood em House of Cards, é um grande ator também. E ele aparece do nada ali na cena final para falar com o Anthony Ramos, que tá procurando um emprego, então é um dos plots do filme. E aí vem o grande spoiler final, que ele tá ali tentando contratar o Anthony Ramos começa a sentir um pouco de informações que ele não tinha dado pro entrevistador, que é o Michael Kelly, e ele diz, não, a gente quer que tu trabalhe com a gente vai pagar aí o tratamento do seu irmão e tudo mais. E diz, mas espera aí, você não sabe, como é que você sabe disso e tal? Ele entra em detalhes que o Anthony Ramos, o Noah, não tinha comentado durante a entrevista e ele começa a estranhar. E aí, quando ele não aceita o emprego, diz que vai pensar e tal, Michael Kelly alcança um cartão de visitas, e é claro, a gente tem um grande foco nesse cartão de visitas, que diz nada mais, nada menos G.I. Joe. E aí, G.I. Joe desarma qualquer um no cinema, qualquer nerd há mais tempo, vai lembrar então dos bonecos dos comandos em ação,
da franquia, que já teve filmes no cinema também, né? E que também não foi muito bem, mas enfim. Temos então a grande chance, o grande plot para esse crossover entre bonequinhos da Hasbro, Comandos em Ação, e Transformers para os próximos anos aí, para uma próxima franquia, para um próximo universo compartilhado aí, já que essa é a palavra da moda dos blockbusters nos últimos tempos, entre Transformers e Comandos em Ação nas telonas. E isso aí realmente me surpreendeu demais, eu não estava esperando. Quando eu vi aquela cena, eu, caramba, meu, o que é isso? E essa realmente foi surpreendente. E é aquela cena que te faz sair do cinema realmente com um sorrisinho no rosto, um sorrisinho maroto, apesar de que talvez a viagem até essa cena não seja a melhor das viagens. Mas é isso. Nota para Transformers, O Despertar das Feras é 2,5. Sim, faltou muito feijão. As cenas de ação são boas, Decepticons, Maximals, Autobots, toda essa galera tá bem legal, mas a história é mais do mesmo, e aí, mais do mesmo, a gente já tá um pouco cansado de ver no cinema, não é mesmo? É isso, galera. 2,5 para Transformers, O Despertar das Feras. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.